Olá, seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação. A gente vai falar sobre crédito privado. E para conversar com a gente, Gilvan Bueno Costa, que é especialista em investimentos e é membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Uma grande alegria imensa estar aqui novamente. Gilvan, eu queria que você começasse explicando o que é o crédito privado e como ele se divide. Para responder essa pergunta, eu tenho que destacar um ponto importante. As empresas, no primeiro momento, quando elas precisam de recursos, elas buscam acessar via financiamento, que é oferecido pelos bancos principalmente, vamos colocar assim. E aí os bancos oferecem uma linha de crédito que às vezes pode prejudicar a operação da empresa. Então, toda empresa SA, uma sociedade anônima, ela tem a oportunidade de emitir uma dívida. Se é um banco, nós chamamos ali de CDB, principalmente, né, que é o Certificado de Depósito Bancário, ou a LCI ou a LCA, que são as letras com lastros em ativos imobiliários ou de agronegócio. E as empresas que não são bancos podem emitir debêntures. Então, em linhas gerais, o crédito privado é uma linha oferecida por bancos ou por empresas. No caso das dívidas oferecidas por bancos e por empresas, a rentabilidade é a mesma coisa ou é diferente entre CDBs e debêntures? Bem, essa pergunta é importante porque ela destaca o seguinte aspecto da relação risco-retorno. A ideia é o seguinte, um banco ele tem algo chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que permite até R$250 mil o investidor receber o seu crédito de volta. Então toda vez que você compra uma dívida de um banco, que é o CDB, ou uma LCI ou uma LCA, você tem a oportunidade, se esse banco vier a falir, de receber até R$250 mil por CPF e instituição limitados a R$1 milhão no mercado. Quando eu olho para o crédito privado emitido pelas empresas que não são bancos, eles têm um risco maior. Por quê? Porque eles não têm o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, observando esse aspecto, você entende que se esse título tem mais risco, ele tem que te oferecer melhor rentabilidade. Então, quando eu comparo uma dívida de um banco e a dívida de uma empresa SA, a empresa SA, que emite ali a debêntures, vai ser um pouco maior. Não muita coisa, e aí entra a linha de raciocínio das empresas de avaliação de rating, né, que são a Standard & Poor's, o Moody's, onde ele destaca ali o que aconteceu. Por exemplo, assim, por que essa empresa tem que oferecer uma rentabilidade melhor ao acionista? Porque ela está endividada? Para fazer uma linha interessante de comparação, pensa numa empresa que está em recuperação judicial, buscando crédito, e pensa no banco. Essa recuperação judicial ela vai ter que oferecer uma rentabilidade muito melhor frente ao banco. Então, normalmente, quando você olha para o título de uma empresa, a rentabilidade é um pouco melhor. A liquidez também tem muita diferença entre um e outro? Cada título tem uma modalidade de investimento. Por exemplo, as debêntures, elas são captações de médio a longo prazo. Os títulos de um banco normalmente giram com uma liquidez imediata, um acesso muito rápido. E tem alguns títulos que pega a sua liquidez, ou seja, você não pode acessá-lo ele rapidamente, você tem que esperar um prazo, normalmente de 2 a 3 anos, para ter essa rentabilidade. Existe a possibilidade de o investidor se desfazer dessa compra? Por exemplo, comprei uma dívida aqui no CDB ou uma debênture aqui numa empresa. Tem como se desfazer? Sim, essa pergunta é ótima para destacar um ponto mais adiante dessa linha de raciocínio, que é o seguinte, que é o mercado primário e o mercado secundário. Isso acontece muito no mundo das debêntures. Mercado primário é sempre a primeira oferta, muito semelhante ao que nós falamos anteriormente da Vivara, que é um IPO, né, que é uma oferta pública. Então as debêntures, elas precisam ter uma oferta pública em algum momento, dependendo da sua emissão. Então, quando eu compro uma debênture, eu estou participando do mercado primário. E aí, se eu quero vender a minha debênture, eu preciso de mercado secundário. E o Brasil não tem um grande mercado secundário. Ele está sendo construído, que são outras observações. Já o CDB, o banco, ele recompra de você. Mas existem algumas estratégias onde o banco fala o seguinte, olha, eu vou ficar um pouco mais com o seu recurso e vou te oferecer uma melhor rentabilidade. É uma modalidade que nós chamamos de escalonado, que à medida que quanto mais tempo ele fica, melhor a rentabilidade dele. Então, quem oferece a sua liquidez para os bancos, ali para os investidores, são os bancos e ali tem cláusulas já pré-estabelecidas. Mas essa rentabilidade que o banco oferece não é vinculada ao tempo especificamente, né? Porque, tecnicamente, se você fica mais tempo com o meu dinheiro, vai render mais juros por uma questão de tempo. Eles aumentam também a quantidade do juro, né? Sim, sim. Aí vem uma discussão um pouco técnica que o Brasil utiliza, que algumas mentes do país acabam questionando.
no mercado internacional você não tem muito assim um comparativo, que nós chamamos de rentabilidade relativa. Você não tem muito essa relação, por exemplo, que acontece aqui. Qual é essa relação? É o CDI. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu tenho 90% do CDI. O que é o 90% do quê? De 5,5%. Para critério de estudo, os títulos públicos utilizam a Selic como rentabilidade, como motor de crescimento da sua rentabilidade. Já os títulos privados utilizam o CDI, que é 5,40%. Né, que é o que é CDI? Certificado de Depósito Interbancário. Então eu pego o CDI e comparo com a Selic. A Selic é um pouquinho maior, por quê? Porque é o parâmetro do mercado. E o CDI é um pouco menor. Essa é uma discussão muito ampla, que nós não iremos nos debruçar sobre isso. Não aqui. Não aqui, né? Mas é importantíssima. Então o CDI é 5,40. Então quando eu falo 90% do CDI, é 90% de 5,40. E aí algumas mentes falam o seguinte, isso dificulta o entendimento do brasileiro. Por exemplo, você fala assim, eu tenho 100% do CDI, mas 100 do quê? 100 de 5,40. Então esse é um critério importante para você avaliar. Então, eu tenho 80% do quê? De 5,40. Então, com essa linha de raciocínio, você consegue entender a ideia do crescimento. Porque, como funciona, para responder no final a sua pergunta? Se você ficar um ano, você tem 80%. Se você ficar um ano e meio, você tem 85%. Se você ficar 24 meses, você tem 90%. Parece que você aumentou, mas na verdade você só aumentou a ideia do CDI no seu crescimento, que é pequeno, não é tão importante. Trocando em miúdos, talvez para ficar mais fácil, seria a cada R$100 você teria R$5,40. Excelente, podemos seguir nessa linha. Sim. E aí faz a regra de 3 aí, você vai saber quanto você vai ter aí de acordo com o investimento. Falando na questão de taxa, e aí a taxa Selic, houve uma redução da taxa Selic, caem os juros aí, valeria mais a pena talvez investir em créditos da empresa, na questão de debêntures? Seria um bom negócio? A primeira ideia quando a gente pensa em investimento é pensar no perfil do cliente. Né? Você tem 3 perfis, né? Conservador, moderado e arrojado. Cada perfil aceita uma tomada de risco. Hoje o brasileiro ele se depara com uma grande encruzilhada, que é a busca de aumento de rentabilidade. Porque os juros caíram, mas os juros caíram por um ponto importante. Pensando no macro, né? Ou seja, o Brasil tem um número de desempregados elevado, o Brasil tem pouca arrecadação e o Brasil tem pouca atividade econômica. Então o governo, na hora que ele pensa a economia, ele precisa criar respostas efetivas para esses 3 problemas. Então ele começa a pensar em algumas questões como, eu vou reduzir a taxa básica de juros para estimular o consumo, consequentemente, com o consumo acontecerão novas contratações, a atividade econômica voltará. Então ele vai reduzindo a taxa de juros. Então tem 2 linhas aqui, o investidor ele passa a ganhar menos, mas o empresário ele aceita fazer financiamento para expandir. Então esse é um momento muito oportuno para o empresário que busca crescimento pegando dinheiro mais barato. Então, essa briga entre esses 2 agentes é curiosíssima. Ou seja, e algumas pessoas falam assim, mas será que não faz sentido o Brasil crescer? Sim, faz sentido o Brasil crescer. Só que o Brasil vai ter que deixar de ser um grande pagador de juros e estimular o empreendedorismo. E aí vem outras discussões como se está preparado para o empreendedorismo, por que de cada 10 empresas que acessam o Sebrae, no final de 5 anos só vão existir 2, quais são as maiores causas de falência das empresas. São discussões muito amplas, mas em linhas gerais as debêntures, para quem aceita correr risco, oferecerão melhor rentabilidade. Mas ele tem que fazer o API, que é a análise do perfil de investidor, e entender se está preparado para comprar o título de uma empresa que está em dificuldade financeira. E essa discussão que o Gilvan fala sobre as empresas que quebram, que não conseguem vingar por muito tempo, é uma discussão totalmente ligada à administração. Então, procure um administrador aí para prestar uma ótima consultoria para a sua empresa, inclusive, não quebrar. Excelente ponto. E até pegando carona, nós fizemos um trabalho muito abrangente no nosso último encontro mensal, como vender suas ideias para investidores. Ali você tem diversos aspectos como literatura, a engenharia financeira. E eu sempre gosto de destacar que o administrador ele vive um excelente momento, porque a sua expertise, a estrutura da sua formação consegue lhe oferecer uma visão ampla de como reestruturar uma empresa, de como achar pontos de crescimento, de redução de dívida. Então é um ponto importante que o administrador tenha as competências necessárias para responder. Lembrando que é o administrador que busca conhecimento e que participa das palestras e que participa daquilo que o CRA está oferecendo. Porque não basta simplesmente estar formado e registrado, é preciso, além dessas questões, buscar sempre capacitação e é isso que a gente tem oferecido aqui para vocês no nosso dia a dia.
Bom, Gilvan, talvez um raciocínio para pensar nessa questão de se for investir numa debênture é que reduz a taxa de juros, aumenta as vendas, talvez, das empresas, e aí aquilo que o investidor ele recebe de acordo com a lucratividade da empresa, ele automaticamente vai receber também um pouquinho mais, né? Uma das coisas mais maravilhosas quando você olha para o mercado de capitais é que uma empresa ela tem duas formas de crescer. Uma emitindo dívida e uma vendendo participação. Então ela combina esses dois agentes econômicos, pega recursos mais baratos e constrói a sua transformação. Dito isso, se você entende que a empresa vai ter maior lucratividade no futuro, então você pode fazer uma mistura de compra dívida e compra participação na empresa. Então é isso que é o legal, você tem o dia a dia da companhia. Nós já destacamos aqui anteriormente a área de relação com investidores, aonde a empresa mostra suas estratégias, conversa com seus investidores e você pode entender essa estruturação, que é via dívida e via venda de participação. Sobretudo, nunca deixe os ovos na mesma cesta. Diversifique. Diversifique. E já encerrando aqui a nossa entrevista, nós temos uma dica de leitura. E aí? Então, esse livro é muito especial, chama O Dilema da Inovação. É um dos melhores livros de 1997. Fala sobre diversos aspectos das empresas que foram à falência e não observaram o mercado de inovações tecnológicas. Então, é uma excelente leitura. Talvez no futuro a gente possa deixar aí da livraria, vamos fazer algumas ideias, vamos pensar sobre isso. Muito bom. Então, fica aqui a indicação de leitura aqui, O Dilema da Inovação, quando as novas tecnologias levam empresas ao fracasso, porque também não basta só entulhar a empresa de tecnologia nova, é preciso saber como lidar. No final são as pessoas que fazem os negócios, né? Adoro destacar isso. Exatamente. Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, esclarecendo sempre aí questões ligadas ao investimento para alavancar esse mercado aí no Brasil. A grande ideia é democratizar o acesso. O Brasil tem uma péssima distribuição de renda e uma das propostas é tornar isso cada vez mais acessível. Então agradeço muito ao CRA, a você, e que a gente possa deixar aí pequenas sementes que vão apresentar grandes frutos no futuro. Deixar pequenas ações. Excelente. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Até o próximo. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e até o próximo Investidor em Ação.